etapas da própria história, né? Então a gente está aí em 2024, considerado como um período de pós-modernidade, ou na história, uma idade que a gente chama de idade contemporânea, né? E antes da idade contemporânea, então nós tínhamos aí a idade moderna, não é? A idade moderna é aquela idade entre o período feudal passando para o período que nós chamamos de período capitalista. Então, se você olha aqueles filmes antigos, não faz parte da nossa história, do nosso tempo, de reis, seus súditos, sistema feudal também, a questão de agropecuária, falar muito sobre plantação, né? Você não tinha o que tem hoje, um pouquinho daquilo que é a industrialização. Você não tem aquilo que é muito em voga hoje, né? O capitalismo, o uso do capital, do dinheiro. Então, o que caracteriza um pouco a modernidade é a saída desse sistema feudal e a entrada para esse período chamado de capitalista. Então, a gente pode colocar aí que esse período, chamado período moderno, né, ele vai até praticamente 1800. Você tem aí uma revolução que aconteceu na segunda metade do século XVIII, chamado Revolução Industrial na Inglaterra. Então você tem aí a chegada das máquinas, a chegada do trabalho, né? Nas indústrias. Você também tem a Revolução Francesa em 1789. Um grande ápice realmente da história humana nessa questão da modernidade é entre os anos de 1750, 1740, 1730 até 1800. A Revolução Francesa realmente tira esse absoluto do rei, né, chamado de absolutismo, e coloca agora a burguesia na direção, coloca a burguesia à frente. Então você tem uma mudança gigante da história. E junto com essa ideia da idade moderna, você começa a desenvolver também alguns pensamentos, você consegue perceber algum desenvolvimento de ciência. Então, junto com a Idade Moderna, também se aflorou um período que nós chamamos período de Iluminismo. E o Iluminismo são homens pensantes que eles entendem que o cerne, a referência das coisas não pode e não precisa mais ser Deus. E o iluminismo ele começa a questionar a necessidade do homem ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade é onde a sua razão vai ser o seu carro-chefe, não propriamente as escrituras ou até mesmo a igreja. Então, junto com essa questão do iluminismo, vem o que eles chamam então do período da razão. O homem tem que ser direcionado pela razão. E por conta disso, se evidencia muito, né, a ideia que vai surgir em 1800 em diante, que é a ideia de que o homem ele pode se desenvolver e chegar no ápice. É por isso que se crê numa teoria, nesse período chamado teoria do darwinismo. O que é o darwinismo? É uma teoria, né, que diz que pela seleção do mais forte, esse mais forte se sobrepõe e segue. E isso casou bem com o iluminismo, porque o homem, então, ele vai se desenvolver e ele vai chegar do ápice dele. Ou seja, ele não precisa mais de Deus. Para que Deus? E aí, junto com isso, vai trazendo a ciência, e a ciência baseada no naturalismo, ou seja, eu tenho que provar pelo método empírico, pelo método de amostragem, eu tenho que verificar por A mais B que essa minha ciência ela é direcionada pela razão, ela é direcionada por métodos naturais e não sobrenaturais.
E aí, cada vez mais, o homem vai se desvencilhando da espiritualidade. Cada vez mais o homem vai se desvencilhando de absolutos de Deus e vai colocando como direção na vida do homem a questão do próprio homem. Então, o humanismo, ele está em alta. A ciência se desenvolve. A arqueologia, a medicina, psicologia, muitas coisas, tudo embasado como o homem no centro. O progresso. Nesse período, por exemplo, você tem a Constituição da Bandeira Brasileira. E o que está escrito lá nas falas da bandeira brasileira? Ordem e progresso, porque o homem vai progredir, né? E aí há uma quebra, há uma ruptura dessa modernidade, desse avanço na ideia do ser humano. Há uma briga, há uma discussão para saber quando é que termina a modernidade, quando é que começa a idade contemporânea, quando termina o modernismo, quando começa o pós-modernismo, mas muitos deles citam as duas grandes guerras como um exemplo da quebra do modernismo para a idade contemporânea e principalmente do modernismo para o pós-modernismo. Por quê? Porque nós temos a Primeira Guerra, eu marquei aqui, 1914 a 1918. E nós temos a Segunda Guerra, 1939 a 1945. O que é essas duas grandes guerras? Para uma cabeça que diz que o homem está caminhando para o ápice. Para o homem que está se desenvolvendo. Para o homem que, olha, nós não precisamos de Deus. Nós temos a ciência. Nós temos o darwinismo. Nós temos o naturalismo. O que as duas grandes guerras traz de instrução? Traz de mensagem? De que o homem, apesar de todo esse desenvolvimento, age contra si mesmo, matando, destruindo, usando a ciência para desenvolver armas, para desenvolver bombas. Então, depois desse período chamado as duas grandes guerras, nós começamos até a classificar as pessoas que nascem depois desse período e dizer que nessa idade contemporânea, estas pessoas mudaram a sua forma de ver o mundo. É aí que a gente entra nessa ideia do pós-modernidade. Uma mudança, uma quebra daquilo que vinha se construindo na modernidade e agora uma reconstrução acerca disso. Alguns até fazem a classificação. Quem nasceu aí de 1946, um ano depois da guerra, até 1964, eles são os baby boomers. Então, se você nasceu entre 46 a 64, nós estamos falando aí talvez 54 anos até 2000, e nós estamos aí em 2024, nós estamos falando em cerca de 78 anos atrás. Então, isso quase que atinge a todos aqui. 78 anos atrás. Quem nasce no período de 46 até 64 é classificado como baby boomers. Quem nasce no período de 65 até 80, e eu estou nesse período, porque eu nasci em 73, é chamado de geração X. Quem nasce de 81 a 96 é chamado de geração Y. Quem nasce de 97 até 2010 é chamado de geração Z. E quem nasce recentemente de 2010 até os dias de hoje é chamado de geração alfa. Estas gerações, eles experimentaram aí a mudança cada vez mais da percepção do mundo, a cosmovisão do mundo, como nós vemos o mundo.
E aí a gente entra em algumas coisas aqui que a gente pode colocar. Primeiro, passa para mim, Gustavo, por gentileza, eu vou pedindo para você. Não estou conseguindo por aqui. Características da pós-modernidade dos dias de hoje em contraste com a modernidade. Primeiro, pode passar. Então, o objetivo do conhecimento é negado. Olha, se a ciência que estava sendo desenvolvida, né, levava a um objetivo, o conhecimento trazia, né, ali o desenvolvimento humano, as pessoas chamam isso até de reducionismo. O ser humano, né, a gente tem ali, era na minha época de criança, eu assistia às séries dos filmes do Super-Homem, né? O Super-Homem era para mim um grande herói, porque o Super-Homem era o ápice do homem, né? Ele é o estereótipo da perfeição, né? Mas com essa questão da mudança abrupta de duas guerras sobre as nossas costas, dizendo que o homem na realidade não está em desenvolvimento coisa nenhuma. Na pós-modernidade nós temos a filosofia do que é a filosofia de que o objetivo do conhecimento é inválido, logo é negado. Então, ao invés de nós falarmos objetivo, nós falamos que é subjetivo. Olha, o ovo hoje faz mal para mim, mas amanhã o ovo vai fazer bem. Beber café faz mal, mas amanhã beber café faz bem. Olha, tomate faz bem, mas agora tomate faz mal. O que pode ser realmente válido numa ciência hoje, amanhã ela pode ser desacreditada. A palavra subjetivo significa, às vezes, alguma coisa que você coloca em teste, você vai para ela com muitos pressupostos seus, e possa ser que isso realmente não seja a verdade absoluta, o único caminho. Pode ter mais do que um caminho. Você pode perceber, então, por exemplo, a psicologia não é uma psicologia, mas várias psicologias, vários caminhos querendo tratar, então, o homem. Então, você tem aí essa questão do objetivo é negado. Outra questão também, pode passar, meu irmão, por gentileza. O conhecimento, então, ele é incerto. Você pode perceber que nesse período da pandemia foi feito aqui no Brasil uma atividade em massa para dizer, olha, vai lá e toma a vacina. Você precisa tomar a vacina, a ciência, ela é boa, ela é correta, ela está fazendo as coisas em prol de você. Mas muitas pessoas, mesmo assim, ela coloca essa ciência em xeque. Eu tomar vacina? Então você tem no Brasil, você tem no mundo, um grupo de pessoas que tomou a vacina. Mas você também tem um grupo de pessoas que não tomou a vacina e não vai tomar. Por que isso? Porque essa ideia, olha, será que o método científico é correto? Esse é o terceiro ponto, pode passar. Pode passar. O método científico, ele é correto? Será que eu não posso me valer, então, de outras coisas? Por exemplo, o misticismo? Será que eu não posso olhar para outros tipos de métodos, como, por exemplo, medicina oriental? Então, algumas coisas aí vai saindo daquele caminho único e desmembrando em vários caminhos. E colocando a ciência em xeque, colocando a metodologia naturalista em xeque, né? E um outro assunto aí pode passar, o próprio progresso é rejeitado. Será que o homem está avançando mesmo? Será que o homem está desenvolvendo o seu ápice? E por fim, uma vez que nós não temos um caminho único, então um conhecimento comunitário ao invés de o individual e o global.
Então é aí que surge demais o que a gente conhece como inclusão. Porque os grupos menores, agora eles podem ser ouvidos e têm validade. Não é um caminho único do ser humano que vai ser o ideal, né? Agora você tem vários caminhos válidos. E os excluídos ou a minoria, ela precisa ser também ouvida e considerada. Então, é a partir disso que você percebe nessas últimas décadas a inclusão muito em voga. É claro que muitas destas coisas corrige percurso, corrige percurso. Hoje, semana retrasada, eu vi uma mensagem, uma reportagem falando da USP, que 49,9% das pessoas que ingressam na USP são pessoas que vêm de escola pública, pessoas que não tinham acesso de uma educação de qualidade para passar numa prova da FUVEST, e que hoje somente 50,1% é elitizada. E que isso tem mudado bastante o comportamento da faculdade. Tudo isto já é esse conhecimento comunitário ao invés do individual, global. Olha, é somente esse homem perfeito. Alto, claro, olhos azuis. Né? Dito isso, nós temos também aí, pode passar, meu irmão, característica então dessa pós-modernidade que mais afeta a igreja. A primeira delas, o colapso das crenças. Acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, acreditar na mensagem de um pastor. Eu estava tendo aula aqui com um professor, ele falou que ia na rua Conde de Sarzedas. Se você não conhece, rua Conde de Sarzedas é uma rua no centro da cidade, onde tem muitas livrarias evangélicas, e ele falou que foi lá buscar um material para a igreja dele. E chegando lá, quando ele contou isso, já tem muitos anos atrás, mais de 20 anos, ele falou que ele fez um cheque. E quando ele fez aquele cheque e colocou ali a sua assinatura, a pessoa perguntou: não, então tá tudo bem, e vamos descontar esse cheque aqui é do senhor, o senhor é da tesouraria da igreja, o senhor é um teólogo. Não, sou o pastor. Ele falou que a pessoa pôs em dúvida, por ele ser pastor, se realmente tinha fundos para pagar aquilo. Então, a pregação, talvez ela não seja, então, nesses nossos dias, alguma coisa a ser confiável na mente pós-moderna. As pessoas hoje, os nossos jovens, os nossos adolescentes, estão colocando em xeque as diretrizes da família. Será que eu posso acreditar na família? Será que eu posso acreditar no meu pai e na minha mãe? Será que nós podemos acreditar e confiar na direção do Senhor sobre os governos? Uma das coisas, então, dos nossos dias é cada vez mais o colapso da crença. Que mais? Passa aí para mim, meu irmão. A busca da novidade exótica. Então, você hoje tem florais, hoje você tem numerologia, hoje você tem na sociedade uma pessoa que é mestre, uma pessoa que é doutor, mas ao mesmo tempo é florais. Ao mesmo tempo, astrologia. Você vê essa questão do exótico. O Ocidente descobriu até as seitas e as crenças orientais. Há 13 anos atrás, nesse mês de março, nós completamos 13 anos. Há 13 anos atrás, nós fizemos um grande evangelismo aqui na região para nós começarmos a igreja. Saímos cerca de 9 sábados direto, passamos 9 sábados evangelizando aqui a região, e o que nós mais encontramos aqui eram pessoas adeptas ao budismo. A minha esposa é professora, trabalha um pouco mais aqui embaixo,
Vila Campestre, ela fala que boa parte das colegas delas que moram aqui na região são budistas. Ou seja, essa busca pelo exótico, pelo místico. Então você está vendo hoje a molecada quebrar realmente o protocolo. Você vê as calças rasgadas, você vê os piercings, você vê as tatuagens. É a busca do exótico e também uma terceira coisa que nós queremos colocar aqui, a necessidade de escandalizar. Pode passar, meu irmão. Mais um. Não, é isso aí, a necessidade de escandalizar. Então, o que que é a necessidade de escandalizar? É a necessidade de quebrar uma sequência. O que a gente mais vê nesses 70 anos para cá, Woodstock, algumas rebeliões, anarquias, é dizer que precisamos quebrar com o nosso passado. Antes ali, a descrença das instituições. Hoje nós trabalhamos até com pequenos grupos, entendendo que às vezes a pessoa vai conhecer o evangelho por meio dos relacionamentos. Ela vai na sua casa, ela vai porque te conhece, ela vai porque você a convida, mas não porque ela viria primeiro na igreja. Porque realmente a igreja está desacreditada, como foi pregado hoje de manhã também. Pode passar mais um, meu irmão. Um estilo individualista. Se antes era o global era a norma, hoje é mais uma questão de individualismo, apesar da comunidade, né? Eu tenho o meu gueto, eu tenho o meu grupo, mas mesmo assim, agora o ser humano está olhando mais para ele mesmo, né? E a falta de pode passar o próximo, a falta de uma cosmovisão continuada. Eu quero uma ruptura. Então eu não tenho propósito. Quando você conversa hoje com jovens de 35 anos, com jovens de 40 anos, você vai ver muitos deles despropositados. Na questão de emprego, na questão de constituição de família, em todos os sentidos. E por fim, nós temos aí a substituição da ética pela estética. Se a norma foi quebrada, se o caminho do absoluto não existe, e eu estou pensando mais em mim, o que eu quero mais é uma estética, é ser conhecido pelo meu eu exterior. Aqui no Brasil, nós temos uma grande porcentagem de adolescentes fazendo realmente cirurgia plástica, pensando muito na questão de estética. O carro, a minha roupa, a minha casa, mais do que uma ética, virtude cristã, respeito, valores. Para que isso? E o último aí, a pluralidade ideológica e cultural. A pessoa ama ler Paulo Coelho, mas gosta de ler as escrituras também. É certo as escrituras, mas é certo também a sua crença. Se você segue outra crença, se você segue outra filosofia, tá tudo válido, tá tudo certo. Então essa aí é a questão da pluralidade, a perda da verdade absoluta. Então, olha, Deus, ele não é o caminho. Deus, ele é um caminho. A posição hoje cultural é: Deus é um caminho. Siga a sua religião, você está na sua verdade. Eu sigo a minha religião, eu estou na minha verdade. Você respeita a minha, eu respeito a sua. Nós dois estamos certos. Isso é uma pluralidade ideológica. Vamos então para o terceiro e último ponto. Usando essas tendências pós-modernas, o que pode ser de benefício à dinâmica da igreja hoje? O que pode ser de benefício para nós alcançarmos as pessoas hoje? Olha, se realmente a inclusão, a vida de grupos menores se identificam, alguma coisa que é válida, alguma coisa que cai bem aos olhos das pessoas, então a vida da comunidade, ela é uma forma também da gente impactar
esse nosso momento pós-moderno. Passo primeiro, por gentileza. A visão comunitária. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 42 a 47. Desculpe, Atos 2, 42 a 47. Diz o texto bíblico: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é um recorte que Lucas dá do início da igreja, a dinâmica no início da igreja. Está falando aqui sobre a vida prática. E você vai perceber que nessa vida prática eles viviam o que a gente coloca como realmente uma comunidade cristã. A igreja é mais do que paredes, a igreja é mais do que endereço, a igreja é vida na vida. E depois daquelas primeiras pregações, depois daquelas primeiras inserções dos apóstolos pregando ali em Jerusalém, uma comunidade rapidamente se levantou. Então, estavam todos concentrados ali. É de se lembrar que a descida do Espírito Santo aconteceu na festa de Pentecostes. Ali há a inauguração da igreja. A igreja espiritual e que está ali concretizada, materializada numa única igreja reunida ali em Jerusalém. É o único momento em que a gente tem uma igreja espiritual e um único local, Jerusalém. É o embrião, é o início da igreja, o desenvolvimento dela. E aqui você vai perceber que algumas pessoas, após a festa de Pentecostes, ficaram lá. Se você lembrar, você vai perceber que vieram judeus de vários locais, de vários países, vamos assim dizer, né, para se congregar ali por conta da festa de Pentecostes. E por conta da conversão, a gente crê que nem muitos deles retornaram para casa. A gente crê que nem muitos deles retornaram para casa porque não voltaria mais como observadores de um judaísmo, de uma religião. Eles não voltavam mais para casa porque não seriam recebidos pelos seus. Houve uma concentração muito grande de pessoas convertidas ali em Jerusalém, a tal ponto de que algumas pessoas, para poder ajudar, estavam vendendo algumas de suas propriedades para ter condição financeira para sustentar aquele grande grupo que estava ali. Mas pela dinâmica que você vê de Lucas, você vai perceber que é uma comunidade que perseverava no estudo, na doutrina passada pelos apóstolos, na comunhão, que aqui, com o partir dos pães, significa realmente a celebração da ceia do Senhor. Vai dizer aqui também na vida de oração. Nesse nosso mundo pós-moderno, em que as coisas são desacreditadas, em que as pessoas desconfiam das instituições, não confia nem mesmo na questão da ciência, uma das coisas que mais essa pós-modernidade ele quer ver é genuinidade. Se você é genuíno no que você crê, se você realmente vive aquilo que fala. E a igreja é um espaço
para que as pessoas possam observar e testemunhar de Cristo em sua vida. A comunidade cristã é um local onde a gente não somente tem que ensinar, mas nós devemos também viver o que nós ensinamos. Então é um local onde se pressupõe vidas que vivem uma coerência. Vidas que une não somente o que sabe, mas esse saber traz uma transformação de vida. Então, a igreja, a comunidade pode ser realmente, cada vez mais, uma luz que aponta para Jesus. Pode ser cada vez mais o seu lar, por exemplo, num pequeno grupo, uma agência missionária. Às vezes a pessoa vai passar em frente desse endereço, vai olhar para a placa da igreja, mas não vai entrar. Mas possa ser que você convide o seu vizinho para um culto na sua casa. Esse vizinho que não chega na igreja, que não chega no endereço, vai chegar lá. Vai perceber uma comunidade vivendo ali, uma comunidade se relacionando ali, em oração, em estudo da palavra do Senhor, no partir do pão. Versículo 43 diz que naquela comunidade, então, havia temor e o Senhor trabalhava no meio deles. As pessoas querem ver realmente uma seriedade nossa para com Deus. E o crente sempre foi e sempre será objeto de observação dentro de uma cultura. Se você se diz crente no ambiente de trabalho, você vai ser objeto de observação. Se você se diz crente numa escola, você vai ser objeto de observação. As pessoas estão realmente procurando modelos, as pessoas estão realmente procurando alguma coisa para se amparar, que vale a pena lutar, que vale realmente a pena colocar a camisa e dizer: eu pertenço a essa comunidade, a esse grupo, eu quero viver isso. Então hoje, mais do que nunca, a igreja tem essa oportunidade de chamar para dentro de sua casa, de evangelizar através dos relacionamentos, de falar de Cristo para a pessoa que você sabe o nome, a pessoa que você almoça todos os dias no ambiente de trabalho, a pessoa com quem você vai trabalhar e volta. Ela você pode falar de Deus. Ela vai te ouvir porque ela te conhece, sabe o seu nome, sabe da sua seriedade, sabe da sua fé. Se você perceber aqui, versículo 46, então diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aí você tem aí um resultado, versículo 47. Louvando a Deus e contando o quê? Com a simpatia de todo o povo. A igreja hoje, através dos seus relacionamentos, não a placa, não o endereço, mas as nossas vidas, vivida em conjunto, podemos contar com a simpatia de todo o povo. Não tudo aquilo que você ouve nas pregações aí de televisão, não tudo aquilo que você ouve aí na internet, mas as pessoas observam você. E aí diz aqui, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A gente completou no mês de novembro do ano passado 10 anos de pequenos grupos e nós vimos ali a casa do Nivaldo e da Neide, que no primeiro trimestre de pessoas reunidas ali na casa deles, 6 pessoas se converteram. Tem aqui 3 deles, né? Tem aqui o pai, a mãe e o filho. Porque chegaram ali e observaram na casa da irmã tudo aquilo que estava acontecendo e se renderam aos pés de Cristo Jesus. Então, se hoje as coisas estão num patamar de descrédito, quer seja a instituição, quer seja as crenças, um colapso total,
A nossa vida conjunta pode ser, de fato, um brilhar da luz de Cristo em nosso meio. Segunda coisa, nós podemos observar aí o sobrenatural. Se as pessoas estão olhando para o místico, se as pessoas não estão mais somente pensando no naturalismo, tem que ser provado por meio da ciência, as pessoas estão considerando o que é místico. O sobrenatural também, então, é alguma coisa que a gente pode colocar. Abra comigo aí, Mateus 10. O Senhor Jesus falando para os seus seguidores que o homem não é só composto por uma parte material, mas que o homem também é composto por uma parte sobrenatural, por uma parte espiritual. Mateus 10, verso 28 a 33, diz assim: Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Jesus falando ali aos seus e dizendo que eles não deveriam temer os homens e dizer que o homem, ele pode dar cabo da sua vida, mas ele vai dar cabo da sua vida só no âmbito material. O seu espírito permanece. E Jesus diz assim: então não tema os que matam o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Senhor ressalta que o ser humano não é constituído somente de material físico. Ele também é constituído pelo imaterial, o espírito. E se as pessoas hoje estão cada vez mais se ligando ou buscando o sobrenatural, está na hora da gente falar da condição da alma para as pessoas. E diz mais o texto, diz assim: não se vendem 2 pardais por um aze, e nem deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outro, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Jesus está enfatizando que o Senhor, ele não só trata o nosso homem integral, material como imaterial, como ele é soberano sobre todas as coisas. E nada foge do seu poder e da sua ação. E ele vai dizer assim, no versículo 31, não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se nós somos salvos por Cristo Jesus, se nós temos uma transformação de vida, a gente deve entender que o Senhor nos alcançou não somente no âmbito material, mas no âmbito imaterial também. E que nós devemos ser proclamadores dessa transformação que aconteceu em nós, porque nós somos testemunhas da ação de Deus na inteireza do nosso ser. Quando você chega ali em Atos capítulo 1, versículo 8, você vai ver de Jesus dizendo para os seus: olha, ide, e que vocês receberão poder sobre vocês, e vocês então serão as minhas testemunhas, para falar na Judéia, para falar em Galileia, para falar em Jerusalém, até os confins da terra. Jesus está dizendo que a dinâmica do evangelismo é você dar um testemunho da ação de Deus sobre a sua vida, a transformação de Deus sobre a sua vida. Que Deus te salvou não somente no aspecto material, mas Deus salvou também a sua alma, a sua vida como um todo. E as pessoas estão buscando nesse aspecto místico, nesse aspecto sobrenatural, estão entendendo que a vida vai mais do que o material. Que a vida vai além dos ditames da ciência. Que a vida vai além do naturalismo. Elas estão buscando apalpar alguma coisa. Por isso que é tão gritante dentro da cultura brasileira um olhar para o misticismo.
um crescimento do espiritismo, e um crescimento do budismo, um crescimento de um olhar realmente para o mundo, né, oriental. É uma oportunidade de falar que eles estão não só numa condição material, mas também numa condição imaterial, eles têm uma alma. E se você entrou hoje aqui, está nos visitando, e você ainda não tem uma entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que sem a vida dele na sua vida, a sua parte tanto material como imaterial está debaixo de uma ira de Deus. Se você ir comigo aí para João capítulo 3, se você puder também projetar aí, Gustavo, eu não sei se dá para intercambiar entre o slide e o texto bíblico. João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. O próprio A própria palavra diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio quase aí por volta de 2000 anos atrás. Ele veio a este mundo, nós comemoramos no final de semana passada, a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é realmente a expressão de amor de Deus Pai por cada um de nós, ao ponto de dar o seu Filho Jesus como resgate pelas nossas vidas, não somente física, mas também espiritual. O Senhor Jesus Cristo veio morrer neste mundo para que, por meio da sua morte, nós pudéssemos ter vida. Diz aqui João 3, mas não agora no verso 36, mas no 16, que Deus amou ao mundo, ou seja, eu e você, pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. A gente celebrou domingo passado essa dádiva de Deus Pai, entregando o seu Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Diz o texto aqui em João 3,16 que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é vida eterna? Realmente é uma comunhão, um relacionamento com Deus Pai, não somente nessa esfera terrena, mas após ela, eternamente. E que, se você não receber o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você está impedido de ter uma comunhão eterna com Deus, não somente nesse âmbito, mas depois dessa esfera terrena. E que você, então, precisa confiar no que Cristo fez por você e realmente entregar a sua vida a Jesus. Nós mesmos não temos condição de ter comunhão com Deus Pai. Nós mesmos somos impedidos por conta dos nossos pecados. E pecado nada mais é do que errar os alvos que Deus estabeleceu. Eu tenho meus 2 filhos e, como pai, estabeleço várias regras, vários alvos que norteiam a minha comunhão e meu relacionamento com eles. E quando eles erram nesses alvos, quando eles erram nessas direções, eles estão pecando. Eles estão realmente pecando contra o Pai, que sou eu. A palavra de Deus diz que a humanidade errou o alvo no seu relacionamento com Deus. E quem só pode realmente restaurar esse relacionamento é o Senhor Jesus. E ele assim o fez através da sua morte e da sua ressurreição. Ele vai dizer no texto que nós estamos aqui, João capítulo 14, versículo 6, que somente ele é a verdade, que somente ele é o caminho e que somente ele é a vida que te conduz a Deus. Então, você tem uma parte material, sim, seu corpo está aí.
Mas a palavra de Deus diz que você não é composto somente pela parte material. Você também tem uma alma, você também tem um espírito. E toda essa sua inteireza, ela precisa ser resgatada, ela precisa ser retomada no seu relacionamento entre você e Deus. E isto só é possível quando você aceita, reconhece que você é pecador. Você aceita, você reconhece que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E agora você se torna um seguidor desse Cristo. A gente diz que um seguidor é um discípulo desse Senhor Jesus Cristo. E é por conta disso que nós vivemos em uma igreja e uma comunidade, porque essa comunidade, ela declara, ela reconhece que seus pares, que seus membros, que as pessoas que participam, cada uma delas, entregou a sua vida a Jesus. Então, se você está nessa noite ouvindo essa mensagem, nós não só queremos que você receba Cristo como Senhor e Salvador, mas nós desejamos também que você passe de um visitante para alguém que participe dessa comunidade. Lembrando que não é essa placa que te leva a Deus, não é o pastor que te leva a Deus, não é nem um padre, nem a sua filosofia, nem o seu donativo que te leva a Deus. É somente o Senhor Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E é isso que nós estamos falando. Você não somente tem um natural, um corpo, mas você também tem um sobrenatural. Vamos passar mais um, pode passar um slide. A visão também integral do homem. Isso é interessante porque Deus se interessa não somente pelo seu aspecto espiritual, mas Deus também se interessa pela sua vida como um todo. Ele salva a sua vida como um todo. E dentro de uma visão pós-moderna, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a integralidade das pessoas. Não é somente a questão da razão, do intelecto, mas é também saber aquelas pessoas que não estão incluídas, se elas estão vivendo inclusão. Aquelas pessoas que não estão sendo assistidas, se elas também estão sendo consideradas. E aí nós temos dois textos, Atos 6, de 1 a 7, a gente vai ver ali uma testemunha dos tempos iniciais da igreja, de que as pessoas estavam preocupadas não somente pela parte espiritual, mas também pela inteireza do ser, pela integralidade do ser. Atos 6, versos de 1 a 6. Ora, estou lendo o verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, a gente entende aqui, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Então, ou seja, havia uma necessidade ali, dentro daquela comunidade. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Esquecidas no quê? No amparo, no trato. A gente acabou de ler no capítulo 2 de que algumas necessidades estavam sendo saciadas com vendas de propriedades e colocando ali os donativos para os líderes administrarem. E aqui a gente vê um grupo realmente sendo marginalizado, as viúvas. E você vai perceber então que a preocupação não era só com o aspecto espiritual, era uma preocupação também com a pessoa de uma forma integral. Olha só o versículo 7.
Quando houve a resolução desse problema, diz aí a palavra de Deus, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, não somente o viver na comunidade, mas auxiliar as pessoas que estão ali naquela comunidade ou que procuram a comunidade, também é uma forma da gente mostrar que nós estamos interessados na integralidade das pessoas. Então, essa questão da inclusão, acessibilidade, os marginalizados, as pessoas também com menos recursos, é uma forma da igreja também evidenciar nesses nossos dias o amor de Deus. Por fim, nós temos Gálatas 6:10. Quem pode ler Gálatas 6:10? Da onde você está? Bem alto. Obrigado. Então, enquanto temos tempo, enquanto estamos aqui, enquanto a igreja vive, que a gente possa fazer bem a todos, em especial as pessoas que pertencem à igreja, as pessoas que estão inseridas na igreja. Mas você pode perceber que não excluiu quem não está inserido. Então nós devemos também entender que hoje nós temos um testemunho a dar na forma como a gente ajuda com cestas básicas, na forma como a gente ajuda, das formas como já foram feitas aqui pela igreja. Já auxiliamos com água, já auxiliamos com luz, já auxiliamos com aluguel, já auxiliamos com medicamento. Já auxiliamos de várias formas, pessoas da igreja e pessoas fora da igreja. E isso é uma oportunidade da igreja impactar nesse mundo pós-moderno as pessoas que estão procurando realmente instituições. Em meio a esse descrédito, alguém que ele possa dizer, olha, conheço uma igreja que tem um compromisso com Deus e com as pessoas, que tem amor a Deus, mas também tem amor às pessoas, que estende os braços. Por fim, para encerrarmos, a gente volta para aquele texto, não vou abrir, mas não é Atos 4, é Atos 2. A visão do evangelho prático. Yes, yes. Minha esposa. Quando você vê aquele recorte de Atos 2, versículo 42 a 47, mostra a dinâmica prática daquela igreja. As pessoas, de fato, estão hoje não crendo mais em nada. Não crê nas instituições, há um colapso das crenças, não crê certas linhas da própria ciência, quando às vezes essa ciência acerta. Não crê em nada. Filhos que não creem mais nos pais, querem quebrar paradigmas, querem quebrar continuação, querem quebrar cosmovisão. Mas ela pode ver no evangelho prático, na dinâmica da igreja, realmente um povo sério, um povo comprometido, um povo que busca a santidade, um povo que ama Deus, um povo que ora, um povo que procura estudar as Escrituras, realmente um povo que também serve, que estende o braço. Então, cada vez mais que praticamos o cristianismo, mas nós nos tornamos realmente luz em meio às trevas. Não por conta de nós mesmos, mas Cristo em nós. Vai dizer ali em Mateus capítulo 5, que é característica nós sermos luz e sermos sal. Que assim então sejamos. Amém? Próximos 2 domingos, se Deus permitir, nós vamos ver um pouco mais de como a igreja pode ser relevante nestes nossos dias. Vamos ver sobre o pluralismo da mentalidade do pós-modernismo,
essa questão das coisas relativas e como a palavra de Deus e como o próprio Deus é absoluto. E vamos ver também como a igreja pode ser também nas suas atividades, além do muro, também impactante.